Boa noite. Vamos lá ver quem está. Quem está presente? Vamos aguardar. Aí está. Aí está. A minha gaja. Olá, Célia. Bem-vinda. Olá, boa noite. Olá, grande Ana. Estava aqui. Vês porque é que eu hoje estou de Powerpuff Girl? Já percebi. Pronto. Estás muito gira. A representar a Santíssima Trindade das Powerpuff Girls. Muito Sempre. gira. Gosto. Bem-vinda. Olá, bom sábado, boa noite. E bem-vindos todos os que estão aí do outro lado, não é? Como sabem, hoje vamos falar de espaços sagrados. Não sei se queres fazer alguma introdução. Eu e a Ana já tivemos aqui a trocar algumas impressões antes do direto e Uhum. chegámos à conclusão que precisamos de 3 meses e meio para concluir. Vamos fazer um curso online de 3 meses para dizer tudo o que temos a dizer sobre lugares sagrados, não é, Ana? Sim, há muita coisa. Queres Mesmo começar por muita onde? coisa. Eu tinha pensado lançar assim uma pergunta ao ar, ver também o que é que a malta diz. Porquê é que nos sentimos diferentes quando entramos num lugar sagrado? Tu tens essa Porquê é que nos, experiência? porquê é que nos sentimos diferentes? Sim. O que é para ti um lugar sagrado? Ah, Um lugar sagrado para ti? queres um exemplo de um lugar sagrado para mim? Sim, sim. Perguntas destas a esta hora. Sintra, provavelmente. Tal como eu tenho Sintra. Dublin, provavelmente. Né? Sintra é um lugar sagrado. Ok. Sintra, sim. Tens algum sítio em Sintra em que definas e ora, o que é que eu quero dizer com isto? O lugar sagrado, dependendo da crença de cada um, obviamente, e das convicções de cada um, é um espaço circunscrito onde ocorre a hierofania, que é a vinda da divindade ou das divindades. Portanto, é um espaço onde aquilo se materializa de alguma forma e para nós assume um contorno especial. Tu tens um sítio específico ou, por exemplo, toda Sintra para ti é um espaço sagrado? Não, tenho um sítio específico na Serra, Ok, ah, que aquele lugar para mim, ah, é um lugar onde existe a possibilidade, se eu assim o quiser, de o consagrar, vá lá, num espaço sagrado para mim, ok, em termos das ok. crenças que eu tenho. E entendes que esse espaço, por algum motivo, te permite ou te facilita uma melhor comunicação com o divino. Sim. Ok, ótimo. É isto que eu também quero passar um bocadinho lá para casa. Quais são os vossos locais sagrados? Partilhem connosco, se quiserem partilhar, obviamente. O que é que sentem quando vão a esses locais? Porque é que para vocês são sagrados? Nós temos todo o gosto também em partilhar aqui as vossas experiências. Ana, queres começar por onde? Assim, se calhar era mesmo isso. O que é que são lugares sagrados, não é? Ok, ok. E Porque, e a minha, como é que a gente vai? É que nós temos as duas tanta coisa para dizer que isto pois é mesmo. é, pois é. Assim torna-se difícil porque é mesmo há muita coisa. Assim, eu acho que um espaço sagrado, é tornar físico, portanto, é haver um espaço físico que se torna uma objetivação de um espaço espiritual. Ao fim e ao cabo, é como que seja uma manifestação do eterno naquilo que é temporal. Ok. Um, Portanto, é um macrocosmos que representa o microcosmos, é isso? É o teu interior projetado no exterior. é um microcosmos que representa um macrocosmos, ao contrário. Ao contrário, Para, mas também para pode mim, ser ao contrário. Não sei se o que é que eu se, se Ok, tu se estiveres a pensar, microcosmos que representa algo maior, certo? espera aí que eu estou com cortes. Ok, estou-te a dizer, o espaço Sim, sagrado que consegues ouvir é um microcosmos que representa algo maior. Esse sentido eu entendo. Mas também nesse pode ser sentido. algo maior que representa o inconsciente. Aí sim, aí, exatamente. Ok, ok, boa. Sim. Tens exemplos de espaços, independentemente de serem ou não sagrados para ti, mas que tu vejas como espaços com esse poder simbólico?
É assim, desde. Ou Há que muitos, não é? que gostasses de conhecer, por exemplo. Que eu gostasse de conhecer. Ah, gostava de ir à Escócia, já tinha dito isso no outro direto. Para mim Pois, é todo um, companheiros de viagem há semanas. para mim é todo um espaço sagrado, não é? A Escócia representa isso para mim, mas também algumas praias, por Ok, exemplo, ok. o meu carro, às vezes. Hum, boa. Uhum. Gosto do facto do teu carro, porque isso me faz passar para outra pergunta. E o nosso corpo? Pode ser um espaço sagrado? Sim, aliás, tu sabes que em algumas tradições o corpo funciona como o nosso templo sagrado. Por isso é que existem ah, várias religiões, por exemplo, pagãs, Uhum. que são completamente contra a automutilação ou contra o suicídio, porque tu estás a violar o teu templo sagrado. Se tu fizeres mal ao teu corpo, estás a violar o sagrado que existe em ti. Portanto, é uma ofensa a algo que é superior. Ok, Por exemplo. gosto. Gosto dessa perspectiva. E isto remete muito. Eu normalmente, quando estou em clínica, uso um bocadinho esta metáfora, porque pronto, todos nós já tivemos experiências na nossa vida pessoal e profissional e familiar em que deixámos outras pessoas conspurcar, entre aspas, o nosso espaço sagrado. E eu costumo dizer, é pá, se tu, quando entras num templo, descalças os sapatos, dependendo do tempo, também deves convidar as pessoas que entram na tua vida a ter essa reverência, não é? Ou seja, ver um bocadinho o nosso espaço, não apenas o corpo, mas o nosso espaço interno, como digno, não é? Desse respeito e dessa reverência que devemos ter um cartaz à entrada da nossa porta a dizer deve-se respeitar, manter o silêncio, descalçar à porta, aquelas regras todas. Já não vou Uhum. dizer cobrir a cabeça, porque se calhar talvez seja irrelevante no meu caso. Mas, pá, e era isto que eu também queria deixar um bocadinho claro lá em casa. O corpo pode ser um espaço sagrado. O carro pode ser um espaço sagrado. Porquê que o carro para ti é um espaço sagrado? Porque é aquele momento quando eu chego a casa e estaciono à porta do prédio, por exemplo, em que, sei lá, por exemplo, alguma irritação que tenha acontecido no trabalho, é aquele tempo em que eu estou no carro a ouvir música e que essas irritações desaparecem para eu conseguir entrar em casa, para despir a parte profissional, por exemplo, Então vou-te fazer uma e pergunta diferente. Será o teu carro que é um espaço sagrado? Ou será que o teu carro é a antecâmara da tua casa que é o espaço sagrado? Que é lá que tu tentas entrar sem essa persona, certo? a nossa casa também é suposto ser o nosso espaço sagrado, Malta, não é? participem. Quero saber os vossos espaços sagrados. Estou a ver aqui malta, estou a ver aqui o meu grande irmão, Zé. Zé, participa, que tu és um homem do sagrado. Eu tenho aqui alguns exemplos, alguns sítios que visitei, outros que gostaria de visitar. Tenho a Mesquita Azul, na Turquia, que para mim, portanto, Sultan Ahmed Kami, foi um dos sítios talvez mais importantes para mim, a par de Newgrange, na Irlanda. Portanto, estamos a falar aqui de coisas completamente diferentes, um templo pagão e um templo islâmico, e ambos para mim têm o mesmo nível de transcendência e de sacralidade. Notre Dame, que também já visitei, a Basílica de São Pedro no Vaticano, que também já visitei, e depois gostaria muito de ir a Angkor Wat, como também já disse, já estou como tu, ando sempre a bater no ceguinho, não é? O aparelho psíquico e o meu corpo. Fiz aqui uma, Uhum. uma mini lista de espaços sagrados. O que é que tu achas que faz com que um espaço seja sagrado? É a dimensão que tu lhe dás. Acima de tudo, é a dimensão que tu lhe dás. Ahm, Se tu tornas aquele espaço sagrado, por exemplo, tu tens imensos espaços sagrados, não é? Tens as mesquitas, tens as igrejas, tens. Por falar nisto, depois há uma coisa interessante sobre essa parte. Boa. Ah, tinhas antigamente, sei lá, os primeiros santuários que partiram de base para depois se construírem as cidades. Há sempre uma dimensão sagrada dentro do profano e há sempre esta ideia. Agora, se formos a pensar na natureza, Uhum. por exemplo, e sabes que para mim é aquilo que acaba por ser o meu espaço sagrado. Portanto, vou falar daquilo que Acho muito conheço bem. melhor. Pronto.
não é o facto de tu teres ali uma pedra ou teres ali uma árvore que para outra pessoa qualquer é uma pedra ou é uma árvore, não é por isso que não deixa de ser para alguém um espaço sagrado. Se tu o tornares dessa forma. Por exemplo, se tu fores para uma clareira e estou a pensar numa determinada tradição específica e traçares um círculo, tu estás a tornar esse espaço o teu espaço sagrado. E contente de teres falado nisso, que eu vou tomando notas para depois falar. Ótimo, estás mesmo aí no sentido que eu queria. Então porquê é que tu traças um círculo? Porquê é que apesar de estares naquele espaço que para ti já é sagrado, porquê é que traças o círculo, por exemplo? Porque quando tu traças o círculo, ele funciona como um templo. Tu transformas aquilo num templo. Ele vai proteger, o círculo vai circunscrever aquele espaço, vai proteger tudo aquilo que é externo, todas as energias que são externas. Portanto, funciona como a tua segurança, como a tua proteção. É o espaço onde tu te conectas também contigo própria, em que tu consegues trazer, vá lá, fazer uma relação entre a alma e a matéria, entre um arquétipo e a realidade. Tu consegues não só chegar ao divino, como também fazer com que o divino se revele em ti. É um bocadinho disto. É a tua relação com o transcendente. E, portanto, tu tornas aquele espaço sagrado dessa forma, porque o consideras assim, não é? Portanto, transforma-se num vórtice de poder. Para outras pessoas, por exemplo, uma igreja tem exatamente essa função. Não é? E, aliás, e depois existe, e depois já lá vamos chegar, à parte da arquitetura religiosa e da simbologia que vem por trás disto. Sim, eu já sei que tu estás, é a mesma tua cena. Estou. Aliás, caso ainda não tenha dito em público, gosto mesmo de ti. E gosto muito de ter este podcast contigo. Fica aqui publicamente dito. Eu também gosto de... Olha, queria aproveitar para fazer uma coisa. Antes que eu me esqueça, porque... Pronto. E vou aos apontamentos porque não sei de cor. Então é assim, pessoal que gosta disto, então têm uma obra interessante que é da... Não percebo a minha letra. Maria do Carmo Seneca, e que se chama Pedras, Montes e Proteções, a Religião no Norte Pré-Cristão. Isto fala sobre o quê? Sobre os lugares sagrados em Portugal, desde os celtas, os romanos, a cristianização, portanto, os vestígios que nós vemos. Por exemplo, a forma como, a partir do cristianismo, tu tens começo de construções, de edificações, ou até de símbolos sagrados cristãos, mas que foram aproveitados de lugares sagrados para estes povos que estiveram cá primeiro e que veneravam a natureza. E por isso tu podes ver, por exemplo, uma serra e no cume está lá uma cruz, por exemplo, ou um altar a uma determinada santa que foi construída dentro de uma gruta. Portanto, este aproveitamento, vá lá, de aquilo que já era sagrado e continuar a ser sagrado. Depois tens outra obra gira. Que nós temos cá, nessas heranças que estás a falar, portanto, estamos a falar, obviamente, de povos pagãos, não é? E é muito interessante ver que grande parte dos templos que ainda se encontram, ainda que já muito danificados, e as escavações não têm, revelam algumas colunas, alguns degraus, mas nós conseguimos ver, por exemplo, que quase todos eram construídos em altos e havia sempre uma representação de uma pequena escada. Lá está a tua forma de chegar mais alto para comunicar com o divino que está em cima. Isso vem da ideia Sim, isso vem da ideia da montanha mágica, não é? Da tal conexão, portanto, estar mais próximo daquilo que é o plano ascendente, por assim dizer. Vou dar aqui uma Mónica, bem-vinda Mónica, e dizer que a Célia nos revelou que os seus locais sagrados são a igreja, a sua casa e ela própria. Muito bem, Célia. O que é que eu queria dizer à Ana? Pegaste na questão do círculo, que me interessa por todos os motivos, sobretudo pelos simbólicos associados. O círculo vem muito de encontro ao nosso último podcast que falava sobre a importância do ritual. Sim. E agora, passando o círculo e o ritual para a parte da psicologia, que é a minha, não consigo fugir dela, não é? O que é que o círculo nos faz? O círculo cria-nos esse espaço sagrado. Traduzindo para a linguagem do dia-a-dia, meninas em casa, o círculo é a nossa forma de traçar limites. Ok? Portanto, chegam montes de pessoas todos os dias às consultas que não conseguem dizer não, que não conseguem traçar limites,
que não conseguem separar o eu do outro e que isso lhes provoca sofrimento, que as famílias abusam, porque os patrões abusam, porque elas não sentem que tenham um espaço delas próprias. Ritualizem-se, tracem simbolicamente o círculo, tracem fisicamente o círculo, se for preciso. Criem um espaço virtual ou físico que vos separe do outro. Aprendam a ver gradualmente onde é que acaba o eu, onde é que começa o outro. Aprendam a dizer que não aos poucos. Okay? Isto é a importância do círculo numa linguagem aplicada ao nosso dia-a-dia e às nossas dificuldades. Continua, Ana. Onde é que eu... eu estava a recomendar obras, pois, era Continua. isso. A outra obra é uma tese, mas é super interessante. É do João Carlos Batista Campos e chama-se O Espaço Sagrado, Linguagem, Simbolização e Construção de uma Categoria. E é super importante. Há aqui coisas que eu gostava de partilhar que têm a ver com que estão até aqui nesta tese e que são ideias interessantíssimas. E depois conseguimos ver as figuras que falam exatamente desta simbolização e de onde é que isto veio e de como é que os espaços sagrados se construíram através desta simbolização. Está mais ligado à questão dos templos e até depois ao cristianismo, mas vem de antes. Fala de Hélade, fala de Israel, fala da concepção do espaço para os gregos, para os romanos também, fala da filosofia, fala de Jung. Essa coisa, não tens? Tu adoras a parte da arquitetura do espaço, não é? Tu gostas disso? Gosto da arquitetura como símbolo, gosto. E depois queria recomendar este, não sei se... Ai, credo, como é que isto se vê? Depois estou ao contrário. O Maçom de... Eu estou a ver ao contrário, mas chego lá. O Maçom de Viena, do José Braga Gonçalves. Este é super giro, porquê? Porque o José Braga Gonçalves foi maçom e depois fartou-se daquilo e foi-se embora. Mas, com base em factos históricos e em vários estudos que ele fez e etc., o que é que ele fez? Há uma representação simbólica da Baixa de Lisboa e do significado da reconstrução da Baixa de Lisboa e ao analisarmos a planta nós conseguimos conceber a Baixa como um templo maçónico. E isto é giro, isto está aqui neste livro e depois, se for o caso, eu também falo de qual é que é a simbologia, porque... Não, mas fala, já que estás com a mão ou com a boca no trombone ou com as mãos na massa, dá-lhe. Então é assim, deixa eu ver se eu consigo... É assim, vocês vão ver isto ao contrário. Porque estou a morrer assada. Vocês vão ver isto ao contrário, mas pronto. Nós temos, olha bem, esta é invertida, portanto se eu mostrar esta, supostamente ela aparece como deve ser ou não. Experimenta? Nada como experimentar. Vamos tentar perceber se dá. Isto é a planta da Baixa. A planta da reconstrução. E depois esta, só que eu acho que isto se vê tudo ao contrário, é a planta do avesso. Pronto, não sei se vocês veem alguma diferença ou não. Então é assim, porque é que isto é considerado um templo maçónico? Então agora vamos um bocadinho à história. O Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, esteve como... É só a minha mãe falar, porque tudo o que tenha a ver com isto já deve estar ela e meu pai tipo... é? Então é assim, ele esteve como enviado de Sua Majestade em Viena durante vários anos. Nesses anos não fez grande coisa, mas parecia que não estava a fazer grande coisa, mas na realidade estaria, pensa-se, a ser instruído para trazer a maçonaria para Portugal. Pronto. E ele era um maçom disfarçado. Ora, vemos estas representações em vários quadros, por exemplo, quando ele está a estudar as plantas da reconstrução, há uma pintura feita com esse momento. Os pés dele são sempre retratados em esquadro, por exemplo. Mas ele cria... as igrejas ficaram quase todas arrasadas e depois muito poucas foram construídas. E as que foram construídas têm todas em cima o olho que tudo vê, disfarçado, claro, também, mas têm. E a nível da planta de Lisboa, então qual é que é o simbolismo? Quando nós olhamos para a planta na vertical,
nós vemos um corpo central que tem uma estrutura geométrica e, contando, essa estrutura geométrica é inspirada no número de graus maçónicos que existem. O acesso ao templo era feito através, e agora vamos pensar que estamos de costas para o Tejo a olhar para os arcos. Sim. Okay? Então, o acesso ao templo é feito através de 2 colunas e existem 3 portas de entrada. Temos a porta dos mestres, que é a que dá para a Rua Augusta. Sim. E a Rua Augusta chama-se Augusta como homenagem ao grão-mestre, portanto, e ao imperador. E era uma homenagem do Marquês a ele. Depois temos outra porta, por assim dizer, que dá acesso à Rua Áurea, que era a porta dos companheiros. E a Rua Áurea é um nome que, se eu te disser Áureo, tu pensas em quê? Em ouro? E o ouro faz-te lembrar de quê? Qual é o símbolo? Leva isto para o misticismo. Ouro, áureo. Não me lembro qual é o Sol. símbolo. Sol. Estava a pensar que querias o elemento. Sim. Não. Sim. Sol. Ok? O sol. O ouro e a prata. Sim, e depois temos a outra porta, que é a que dá para a Rua da Prata, que simboliza a lua, que simboliza a lua, e que seria a porta dos aprendizes. Portanto, aqui estamos a falar de graus de iniciação diferentes, não é? Depois, há uma outra coisa que é os prédios que estão na... Ir à cidade em si, a cidade como templo. A cidade como templo. Ok. Exatamente. Tens as 3 fiadas de prédios na horizontal. Se fores contar, representa os passos do aprendiz. Depois tens 5 fiadas de prédios na vertical, que vai representar os passos do companheiro, que era o grau a seguir, não é? E a soma destes 2 passos, portanto, destes 2 grupos de edifícios, dá-te o número de passos do mestre. Se virares a planta do avesso, portanto, vês a planta completamente do avesso, não é? Então, onde é a Igreja de São Julião, a Igreja de São Julião vai se transformar no sarcófago de Irã, que foi quem construiu o templo de Salomão, que era venerado pelos maçons. Portanto, vês aqui uma simbologia muito grande e lá está, uma representação física, neste caso enorme, porque estamos a falar de uma parte de uma cidade, não é? De um sistema de crenças, de uma filosofia. Lisboa é uma cidade obviamente especial, como nós sabemos, e que é carregada de simbologia de alto a baixo. Tal como Sintra, que também se formos por aí, a nível de templos, de construções, de simbologia escondida, etc., também temos muito que se lhe diga. Alcobaça, outros sítios. Mas... Mafra também. Mafra, exatamente. Vês outras cidades que gostasses de visitar, que sentes isso? Que a construção da cidade tenha sido baseada e sedimentada nessa simbologia? É assim, agora de repente estou-me a lembrar, mas é uma... Porque não sei, e por isso acho, como tens esse conhecimento também e gostas dessa parte da arquitetura do local, às vezes podias conhecer mais alguma, tirando as nossas, não é? As nossas portuguesas, que nós já vamos saber algumas coisas. Mas fora... Não sei se haverá alguma com uma simbologia tão forte, por exemplo, como Lisboa. É assim, fora... Diz? Talvez Roma. Roma, sim, sem dúvida. A própria cidade de Londres. Ok. A própria cidade de Londres, aliás, a cidade de Londres esteve na base, isto foi aquilo que eu defendi, pelo menos na minha tese de mestrado. Então não deve estar errado. Esteve na base e influenciou também o tipo o estilo arquitetónico que foi escolhido para a própria Baixa de Lisboa, e não só em Lisboa, porque depois tu acabas por ver o mesmo, um bocadinho menos, mas acabas por ver o mesmo em Vila Real de Santo António, acabas por ver o mesmo, por exemplo, na cidade universitária nova, não é? Em Coimbra. Ok. Sim, claro. Sim. E que era o estilo neoclássico. E porquê? Porque o estilo neoclássico e toda a organização dos espaços, edifícios, das ruas, etc., o que é que te mostrava? Um ideal iluminista, portanto, clareza de pensamento, objetividade, geometricidade, tudo arrumadinho, e isto tudo simbolizava a filosofia iluminista, que foi também o que o Marquês também quis trazer para cá.
Uhum. Pronto. Diz-me uma coisa, e agora vou ter de ir buscar o homem da minha vida, Telmo, desculpa, que eu no outro dia, né, comecei a dizer o nome como deve de ser, que é o Mircea Eliade, tu também conheces, né? Uh, Sim. Achas que estes locais, um bocadinho na linha do que o Mircea dizia, representam este axis mundi, esta união do cima e do baixo, não é? Do alto e do baixo, esta união dos opostos, neste equilíbrio Sol e Lua das polaridades, que acaba por ter muito a ver com a alquimia e com um bocadinho com a nossa já é a tua, né? Visão junguiana também. Sim, e não só também os próprios, não só a cidade, como também os próprios templos acabam por ser isto, um imago mundi, não é? Porque é a representação, vá lá, do próprio mundo circunscrito num espaço. E sentes que nesses sítios há uma necessidade, um simbolizar do renascimento, de um voltar ao retorno, do mito do eterno retorno, ser trabalhado nesses espaços como o templo, seja ele qual for, seja uma cidade ou seja um templo individual, ser o espaço onde tu vais para recomeçar. Sim. Isso agora pode-me levar a falar daquele símbolo dos símbolos que eu queria falar. Pronto, lá está. Então é assim, tu tens sempre a ideia, e isto foi estudado desde sempre, através de Pitágoras, começou no século VI a.C., este estudo da geometria sagrada, que veio influenciar a arquitetura religiosa da Renascença, e nós temos todas os testemunhos ainda, não é? Dessa arquitetura, em que, segundo isto, portanto, os números e as proporções são aquilo que estrutura o mundo. Tens também, por exemplo, Platão, e o que é que ele diz? Que a harmonia cósmica é conseguida através, que está contida em vários números. Eu posso dizer quais são se vier olhar para aqui. Que olha. O 1, o 2, o 3, o 4, o 8, o 9 e o 27. Pronto. Mas depois, portanto, temos esta importância da numerologia e da geometricidade, e nós vemos isto, por exemplo, na figura da mandala, certo. que é uma figura que se vê muito, se calhar não se pensa nisso, mas que está muito representada até nos vitrais das igrejas e das catedrais, não é? E o que é a mandala? Na geometria sagrada. Na própria natureza. Na própria natureza também consegues ver. E a mandala o que é que tem? É a interseção entre o círculo, que é o que funciona como o céu, como o divino, e o quadrado, que era a forma primária da Terra. Portanto, estás sempre a poder voltar ao início, estás sempre a poder trabalhar, estás sempre nessa conexão entre aquilo que tu és e aquilo a que tu queres ascender, ou aquilo que tu podes ser. E depois, uma coisa engraçada é que, até depois na própria arte cristã, tu tens outra coisa gira, que é a figura da cruz. E a figura da cruz, eu aqui estou a falar em termos arquitetónicos, que era, portanto, como é que eu ia dizer? Era a base, vá lá, da estrutura das catedrais, e de algumas igrejas também, esta figura da cruz, que representa o corpo humano e que representa a crucificação. Certo. E, portanto, aqui o corpo funciona como um microcosmos do próprio universo. E o homem, a crucificação permitiu o quê? O renascimento. E era isso que eu ia falar. Nesta questão do mito do eterno retorno, fala-se normalmente muito de uma nostalgia do paraíso. Esta coisa do querer voltar ao zero, não é? O bobo, o zero na carta do tarô. Tu sentes isso quando entras num espaço sagrado? Essa necessidade de te perdoares a ti própria pelas tuas coisas, de fazeres um pequeno recomeço de cada vez que entras nesse espaço? Ou ainda que o espaço seja só tu, não é? De cada vez que mergulhas em ti própria e no teu aparelho psíquico, que é o espaço sagrado, tu sentes a necessidade desse recomeço. Eu acho que é inevitável, acho que é inerente a todos nós, penso eu. Porque quando tu estás na presença do sagrado, não só aquele que tu constróis para ti, ou a representação que dele tu tens, por exemplo, entras numa igreja, ou entras numa mesquita, ou
traçares o círculo, lá está, ou olhares para dentro de ti própria, como tu disseste, e fazeres essa análise mais introspectiva, eu acho que há sempre uma necessidade grande de tu perceberes quem é que tu és no meio daquilo tudo que tu te tornaste. Portanto, fazer um Acho, bocadinho a acho que é separação inevitável, do trigo do joio e descobrires o self no meio do entulho, basicamente. basicamente. Basicamente é tu tentares alinhar o novelo outra vez. Ok. O novelo está emaranhado e tu Sentes que tentas há ir lá isso? e. Sentes que há uma nostalgia do paraíso, que todos nós, no fundo, todos nós humanos, procuramos este espaço divino, fora ou dentro, e este espaço de aceitação e de recomeço é uma coisa essencial para a busca humana? Eu acho que acaba por ser, até porque depois entras no espaço que nem é externo nem é interno, é simbólico, não é? Uhum. E tens a ideia do paraíso, a ideia do inferno como espaços simbólicos, ahm, e que muitas vezes tu dizes quando estás a passar por um mau bocado que estás no inferno. Tens a noção tens a necessidade de criar de dar um nome a um espaço, tens a necessidade de imaginar que existe um espaço para aquilo que é, sei lá, que é moral, ou que é a busca da evolução, ou que é o ascender a algo, acaba por estar sempre representado num espaço. Estavas a falar disso e eu estava-me a lembrar de. Eu vou sempre parar o apocalipse, não consigo fugir desta porcaria ultimamente. Uhum, E de facto, esta desconstrução que o Apocalipse permite, que no fundo é este inferno que nós atravessamos muitas vezes na vida, mas o Apocalipse é isso. O Apocalipse não é o fim, o Apocalipse é o desmoronar de um mundo velho que já não serve para a reconstrução de um mundo mais justo, baseado em outras convicções, outra moral. Portanto, o Apocalipse tem essa função, não é? De criar algo novo, melhor do que o anterior. uhum. Portanto, é um bocado esta noção de nós precisamos de um espaço superior que seja melhor. Exatamente, a espiritualidade é inerente à natureza humana, diz o Zé. Uma boa noite à Ana Nunes e ao André, já agora. E estávamos a falar desta coisa do paraíso. Como é que tu vês o paraíso para ti? Ai, É aquela como pergunta é, tramada. como é que eu vejo o paraíso? Dentro da tua filosofia, obviamente, das tuas crenças pessoais. Dentro das minhas crenças pessoais, ok. Isto quem acredita noutras coisas, se calhar fica melindrado. Eu acho que o Não paraíso não há existe. tabus aqui. Eu acho que o paraíso não existe. Ok, E acho que o inferno não existe. Ahm, eu certo. acho que tu tens o paraíso e tens o inferno dentro de ti. Basicamente, a forma como tu levas a tua vida, a forma como tu vives e a importância que tu escolhes dar às coisas boas ou às coisas más que te acontecem permitem-te estar no inferno ou no paraíso que tu criaste para dentro de ti. Isso interessa-me particularmente, como a menina deve calcular. Ahm, Se tu tens o paraíso e o inferno dentro de ti, tu tens de aceitar os dois. Sim, mas não numa perspectiva daquilo que, por exemplo, a Igreja Católica, na minha opinião, considera que é o paraíso e considera que é o inferno. Certo, 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 sem dúvida. Sim, sim, sim. Portanto, o que tu estás a dizer é que dentro de nós, tal como também Jung defendia, existem estas polaridades e existe, obviamente, a luz e existe a sombra, porque para existir um tem que Exatamente. existir o outro, não é? E, portanto, Sim. sendo a sombra, com umas grandes aspas, o inferno, e aqui é importante perceber que o inferno, se passarmos para este patamar de sombra junguiana, temos de pensar que este inferno não tem de ser mau como o concebemos, mas são as potencialidades e as coisas que nós guardamos por algum motivo, e pode ser por um motivo social, familiar, etc., e por não estarem iluminadas se consideram mais infernais, porque são desconhecidas, não é? E portanto era isto que eu estava a perguntar, se nós temos o paraíso e o inferno, e eu, obviamente tu sabes que eu concordo contigo, então temos pelo menos de reconhecer a existência dos dois para sermos um mais integrado com estas duas partes. Sim, E isso é porque importante porque eu tenho convivido com muitas pessoas muito ligadas à espiritualidade e aos New Ages e àquela coisa muito dos yogas e da. Pá, pronto, tu sabes, né?
E Sim. normalmente estas pessoas são pessoas espetaculares, como é óbvio, como todas as pessoas, que eu acho toda a gente espetacular, mas são pessoas que acabam por estar tão concentradas na luz que rejeitam e negam a existência da sombra. Normalmente, quando ela se manifesta, é assim com uma pasada nas costas e a coisa é dolorosa, obviamente, porque estamos a viver num nirvana fabricado, num nirvana que é persona, que é máscara, e de repente, quando a sombra emerge, é como o Kraken a destruir barcos. Não há controle possível. Não é? Mas se tu reparares, isto vem muito. Já não estamos a desviar do tema, mas. Sempre! É. Se tu reparares, isto é muito como aquela coisa que se diz: um homem não chora, por exemplo. Ou quando um amigo te vê mal e que te diz. Não, tu não podes estar, não estejas a chorar, vá, não sei, não, é assim, às vezes a pessoa precisa de chorar, às vezes a pessoa precisa de ir lá bater com a cabeça, eu ia dizer outra coisa. Ah, Às vezes a pessoa precisa de ir lá bater com a cabeça, às vezes a pessoa precisa de passar pelo tal inferno interior que tem, Pelo porque Nigredo. precisa, como tu dizes, pelo negredo, sim, ou pela, como é que é, a longa noite da alma, é isso, não é? Qualquer coisa assim, pronto, ou a noite escura da alma, pronto. Ah, para quê? Porque precisa de entender, precisa de sentir, precisa das respostas que vêm daí. Porque isso diz muito sobre a pessoa. E se a pessoa não passar por isso e simplesmente fingir que isso não existe e não chorar e não vivenciar e não gritar se for preciso e não sofrer porque eu agora vou meter em N coisas e em N projetos porque eu não consigo sentir isto. É assim, um dia mais tarde a pessoa está a sabotar a sua própria felicidade porque um dia mais tarde de uma coisa qualquer aquilo cai-lhe tudo em cima. Sem dúvida. Mas sabes, Ana, isto é de pequenino. É de pequenino. A criança chora e automaticamente a sociedade diz: a criança não pode chorar. Porquê? Uhum. Porquê que não pode chorar? Ela está a vivenciar a negação, o não pode levar um brinquedo, o não pode qualquer coisa, né? Está a integrar esse não e a aprender a traçar e a conhecer os seus próprios limites. Porquê que não pode chorar? Porquê é que nós Sim. educamos as nossas crianças para sufocarem e tornarem a sua parte emocional completamente muda e depois, quando somos adultos, incapazes de processar, não é? Incapazes de lidar com as emoções, de sentir, de seja o que for, não é? Sim, sim. E isso leva-me a pensar noutra coisa que é, por exemplo, há palavras que são tabus. Certo? Hum, por exemplo, quando alguém diz que, olha, quando eu morrer gostava que o meu funeral fosse desta maneira e desta e esta. Ai, não digas isso, que disparate. Pronto. Quando uma pessoa está mal e tenta falar com alguém, porque às vezes as pessoas perguntam-te se tu estás bem, mas não querem que tu digas a resposta. Elas querem que tu digas, tá tudo bem, pronto, O que é que querem? está tudo bem. E se tu dizes, por exemplo, olha, eu estou com vontade de desaparecer, olha, eu estou com vontade de me suicidar. Ai, não credo, mas elas não querem saber se tu realmente deixas de ter essa vontade, elas querem que tu não lhes digas isso. Elas não querem sentir o Pronto. peso dessa notícia. Mas se calhar às vezes a pessoa poder deitar isso cá para fora e poder falar sobre isso pode fazer com que não o faça. Mas a pessoa, o receptor, Por não sabe exemplo. lidar com. Não sabe lidar com. As pessoas não sabem lidar com. E isso E compreendo perfeitamente, sim. às vezes o espaço sagrado, um espaço simbólico sagrado, por exemplo, pode ser isto, pode ser tu teres alguém a quem tu consigas mostrar não só o teu paraíso, mas o teu inferno. Agora estou a falar metaforicamente, mas E estás a falar muito bem, estou a gostar imenso. é um Portanto, o espaço bocadinho sagrado isso. pode ser uma conversa, pode ser uma partilha, Pode, pode ser uma psicoterapia. pode, sem dúvida. O espaço onde um paciente está com um psicólogo em quem confia e a quem está, com quem está a falar, aquele espaço pode ser sagrado. E depois vem a noção de tempo sagrado também. Tens o espaço sagrado e tens o tempo E sagrado. voltando ao tema, somos fascinantes, nós duas. Espetáculo. Queres Eu falar? gostava, eu gostava era que as pessoas dissessem coisas, porque Eu também ninguém nos diz gostava. nada. Ninguém nos diz nada. Espetáculo, diz o Zé Neto, grande Zé Neto. Neto, qual é o teu espaço sagrado? Que espaços sagrados tens? Partilhem connosco onde é que vocês se sentem
realmente vocês mesmos, onde é que se sentem mais conectados com o vosso self, onde é que sentem mais as manifestações do divino em vocês próprios, mais contacto com a transcendência. Pode ser qualquer espaço, pode ser uma floresta, pode ser como a Ana também tem o mar, o contacto com o mar, pode ser um templo islâmico, pode ser uma sinagoga, pode ser uma igreja católica, pode ser... Todos os espaços são válidos porque são nossos, não é? Porque... Ora, boa noite, Tiago! O corpo, diz o Zé Neto. É muito importante a corporalidade, e o Zé sabe que o Zé também estudou comigo psicologia analítica e sabe a importância que o corpo tem como templo, e isto porque estamos a falar do corpo? O mar, diz o Paulo, quando nós atingimos uma determinada idade e já estamos perto do fim, é tão importante nós pegarmos nos nossos velhotes e mostrar que eles ainda têm corpo enquanto cá estão. E massajar as mãos, e pôr creme, e tocar na cara, e fazer uma massagem, e lembrar-lhes dessa dimensão corpórea, porque enquanto estamos cá, somos também corpo. E esse corpo tem sido muito relegado para segundo plano, porque é tudo tabu. Se uma mulher, por exemplo, não digo um homem, e lá está, vão-me bater, porque eu estou sempre a falar dos homens e das mulheres, mas se uma mulher falar de masturbação, ai Jesus, que lá vou eu. Não se pode, porque é tabu. Estamos a falar de corpo, estamos a falar de religar. É esta a essência da religião. É o religar. É o ligarmos-nos de novo. Procurarmos a transcendência. E para isso também é preciso corpo. E por isso é que há religiões que por exemplo, como a religião islâmica, e eu tenho tido algumas experiências agora recentes a participar em meditações sufi, em que há muito o cântico, o mantra, a repetição, e é tão interessante ver como é que o corpo é trabalhado em certas religiões, por exemplo, nas filosofias mais pagãs, e é bonito ver como nessas filosofias parece que a transcendência vem de uma forma diferente, não é? Parece que há esse entrosamento do espiritual e do corpo. Há quem diga, por exemplo, que o orgasmo é uma forma de alcance da transcendência e de comunhão com o divino. Por exemplo. Mas a minha mãe vai ver isto. A minha mãe vai ver isto e como a minha mãe vai ver isto, eu não quero falar desse assunto. Pronto. O meu pai também. Por isso é que eu recomendo a toda a gente, inclusivamente às pessoas mais velhas que estão em casa, a necessidade desse contacto com o corpo. Portanto, se não têm um companheiro ou uma companheira, têm-se a vossas próprias. É importante nós não nos afastarmos de nós, porque o eu, o self, não é só um cantinho mitológico, simbólico que reside no aparelho psíquico. O self é tudo. É eu, é dimensão corpo, é dimensão espiritual, é corpo e mente, é tudo. O Tiago ri-se e pronto. Tiago, em vez de te rires, queres partilhar a tua experiência transcendente com orgasmos? Pronto. Não, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que não. Não partilhes. Olha, há outra coisa que eu queria dizer, porque eu acho que falta aqui falarmos de uma situação, não sei. Então e aquelas pessoas que não creem no divino, não creem em nada? Não têm espaços sagrados? Eu vou-te dizer uma coisa. Eu acho que essas pessoas não existem. E lance já aqui as achas todas. Já que estamos à volta da fogueira, lance já as achas todas para a fogueira, porque é assim. Eu acho que um ateu é ateu até ao confronto com a necessidade do transcendente. E quando confrontados com essa necessidade, deixamos todos de ser ateus. Porque, na verdade, é uma necessidade intrínseca do ser humano que haja mais qualquer coisa, porque senão vamos morrer todos muito infelizes. E thanks, but I'll pass. Pois, só com o canto. Está certo, Tiago, está certo. A gente sabe. Mas para o Tiago é uma forma de transcendência. Atenção. Claro que sim. E claro que sim. Aliás, e tu sabes que uma das coisas que eu gosto de fazer é dar concertos e ter as minhas atuações que agora estão encalhadas com a pandemia. Olha a Verónica. Mas para mim o palco é um espaço sagrado, onde eu posso, se calhar, eu tenho as minhas personas de palco e às vezes as pessoas brincam comigo porque acham que eu estou mascarada no palco,
mas se calhar eu no palco sou muito mais eu e ando mascarada nos outros dias. Portanto, para mim é quase um espaço ritualizado, não é? Em que eu Sim. estou com um grupo específico de pessoas que eu considero praticamente família e estou a desempenhar um ritual para quem quiser acompanhar, não é? Eu acho que é um bocadinho assim, e por isso pessoas que têm trabalhos artísticos, se calhar os seus estúdios, os seus ateliês são quase espaços sagrados, não é? O Tiago diz que o palco pode ser um espaço sagrado. Exatamente. Olha, mas estavas a falar do tempo. Falaste do tempo sagrado. Eu? Quando falámos da psicoterapia, tu disseste, a psicoterapia pode ser um espaço sagrado e o tempo também. E eu achei uma construção interessante. O tempo, desculpa, agora deu-me aqui, ouvi outra coisa. Tempo. Ouvi outra coisa. O tempo está em conexão com o espaço, não é? Tens Certo. o tempo sagrado, tens o espaço sagrado. E os dois estão em conexão com o outro. O tempo sagrado pode ser o tempo em que tu estás em comunhão contigo própria. Por exemplo, eu acho que cada vez que nós estamos em comunhão connosco próprios, trazemos um bocadinho do divino para dentro de nós. Do divino, seja ele qual for, aquele em que nós acreditamos. E esse espaço é nosso. E eu acho que, e sempre acreditei nisto, e quem quiser que me bata, mas atenção, não é um convite, deixem estar sossegados. Mas é assim, eu acredito que nós, para além de sermos, por exemplo, para além de ser filha, para além de ser amiga, para além de ser mãe, para além de ser professora, agora já não sou esposa, mas quando era, para além de esposa, para além disso tudo, eu sou a Ana. E nós precisamos de um bocadinho de tempo, às vezes, longe no meu caso, longe da profissão, longe desses papéis todos, para nós sermos só nós. E esse tempo em que nós somos só nós é o nosso tempo sagrado. Aquele em que nós não fazemos mais nada. E lá está. E quando nós estamos nesse tempo sagrado, nós conseguimos mais facilmente, se calhar, chegar àquilo que nós somos na nossa origem, desprovidos de tudo o resto. Não sei se isto faz sentido. Da essência. Sim, não sei se me estou a saber explicar bem, mas a ideia é esta. O Telmo diz que está a arrumar o espaço sagrado para fazer rituais amanhã. Ele está a falar do sítio onde pinta, como é óbvio. O Zé Neto diz que a pessoa pode desenvolver a espiritualidade sem uma fé específica. É verdade, é verdade. E a necessidade às vezes de fazermos esta separação de espiritualidade e religiosidade, porque são coisas diferentes, não é, Zé? Acho que é isso também que estás a dizer. E tu estavas a falar que quando estamos em comunhão connosco, trazemos também um bocadinho do divino para dentro. E no fundo, vai de encontro àquela questão de, dentro de todos nós, existir um Deus abscondidos, não é? Um Deus escondido. Ou seja, há um Deus em cada um. Sim, sem dúvida que sim. Esta necessidade de termos de saber que temos o divino. Há pessoas que não sabem. Há pessoas que não sabem. Eu acho que muitas vezes muita da insegurança ou daquilo que se julga que é fraqueza ou do achar que não se é capaz é porque as pessoas ou não sabem ou se esqueceram momentaneamente que têm esse bocadinho de Deus dentro de si. Deus, deusa, aquilo que for. Exatamente. Mas queria dizer... Claro. Sim, mas queria dizer uma coisa antes que me esqueça, que era aquela questão que eu perguntei há bocado. Tu achas que é mentira, mas aquelas pessoas que dizem que não acreditam em nada. Não, eu sei que elas existem, não estou a falar das bruxas, é os ateus, eu sei que eles existem, mas eu acho que isso são eu acho que isso são construções sociais, porque eu acho que se eles estiverem doentes, ou se eles tiverem um pai ou uma mãe ou um filho doentes, eles vão querer, eles vão sentir o chamamento, eles vão agarrar-se com unhas e dentes a qualquer réstia de transcendência e de divino possível de abarcar. É isso que eu acho. Sim, por isso é que muitas vezes pessoas que sempre negaram Deus, por exemplo, tu vês aquela pessoa que nunca na vida rezou e que nunca aprendeu a rezar, ao pé de alguém que ama e que está numa cama de hospital, a pessoa ajoelhar-se
e começar a ter uma comunicação, vá lá, com Deus, não é? Porque a pessoa acredita que é o último recurso. Eu não acredito nisto, mas deixa-me cá ver se... Portanto, se calhar ao fim e ao cabo é porque até acredita um bocadinho. Mas, tirando isso... Falando das pessoas que dizem que não, sim. Mesmo para essas, eu acho que existem espaços que são sagrados e é uma dimensão de sagrado diferente. Por exemplo, o sítio onde tu deste, onde tu conheceste o teu grande amor, o grande amor da tua vida. E tu até podes não estar com essa pessoa, até podem já ter passado muitos anos, mas sempre que tu vais àquele lugar, ele tem aquele simbolismo para ti. Certo. Ou o sítio onde tu estavas quando, por exemplo, te telefonaram a dizer que sim senhor, tinhas sido aceito no emprego dos teus sonhos. Ligamos muitas vezes a nossa mente vai ter estas memórias, vai agarrar nestas memórias e nós conseguimos. Por isso é que um cheiro, uma música, um lugar são tão importantes para nós. A nossa identidade constrói-se também destas coisas que são símbolos para nós. Era isso que eu te ia dizer. Tu estavas a falar desses exemplos de sagrado, sim, do ponto de vista simbólico, mesmo para pessoas que não têm a sua espiritualidade ou religiosidade muito definida, vou dizer assim, muito definida. Mas... E eu achei interessante e remeteu-me para aquilo que depois disseste uns segundos logo a seguir, que é a música pode ser esse espaço sagrado. Sim. A música que estava a passar quando tu blá blá blá. A música que tu associas a uma pessoa, a um momento, ao Natal, à memória da família, ao nascimento de um filho. Portanto, a música pode ser um espaço sagrado. E depois eu estava a pensar nisto e a tomar nota e tu disseste logo a seguir uma música, etc. E eu pensei, bom, estamos mesmo em sintonia. E de facto para mim, e a mim pessoalmente, mas tenho a certeza que o Tiago também, a música é um espaço sagrado importante. Para ti também é? Para mim também. Aliás, eu tenho andado a ouvir non-stop aquelas músicas, aquelas. Porque às vezes funcionam como algo que pode ser aquilo que nós precisamos de ouvir naquele momento, por exemplo. Ok, achas que a música então pode exprimir mais facilmente uma linguagem do inconsciente? Sim. Ok. Não só, assim, a escrita, para mim é a escrita mais do que a música, não é? Pronto. Olá, mas isto acho que é algo que nós vamos falar depois, porque se falarmos agora, depois no outro já não há nada para dizer. Outra coisa que eu gostaria muito era que vocês também, aqui para a Volta da Fogueira, para mim e para a Ana, que sugerissem temas. Bem, Tiago. Pois, só te fica bem. Era interessante que vocês sugerissem temas também. A música é uma forma de liberdade. Ora, Sérgio, e como estamos a entrar no dia 25, não é? Realmente também faz sentido falarmos dessa questão, não é? A música, sim, é uma forma de liberdade. E porquê é que é uma forma de liberdade? Porque exprime uma linguagem que se calhar é das linguagens mais próximas que existem da nossa essência, não é? A música consegue chegar mesmo, às vezes mesmo lá à beirinha. E isso é ser livre, não é? Liberdade é podermos dizer o que sentimos. E de facto a música permite-nos isso. O Tiago só se ri. Mete o grândola. Aqui não dá. Até punha, mas aqui não dá para pôr músicas. E nós também estamos mesmo pertinho do fim. Gostava que vocês continuassem a participar, como começaram depois de forçados, claro, e que nos continuem a dizer quais são os vossos espaços sagrados. Onde é que vocês sentem esta conexão com o divino? Onde é que vocês se sentem mais próximos do transcendente? Ana, eu acho que uma das coisas que nós poderíamos até pensar de futuro era ter um dia a escrita é o templo de onde fujo. Há quem faça da cozinha um templo, há quem faça da casa o seu templo, certo? Verónica. A arte é espiritual, vem do espírito das profundezas mesmo, vem do abismo, não é? Sim. Aliás, como nós dizemos muito, o que distingue um artista de uma pessoa com um outro problema, uma patologia, é que o artista mergulha no inconsciente e volta, não é? Traz o conteúdo do seu inconsciente, ainda que em bruto, ainda que cru,
para fora para fazer arte. E às vezes nós temos momentos da vida em que estamos mais frágeis e mergulhamos no inconsciente e ficamos. E aí é que é a zona mais ténue e mais perigosa. Mas o artista faz isto, né? No Estádio do Dragão, ó Jesus. Ó Jesus! Até me torno mais cristã depois disto. Eu acho que nós podíamos pegar neste tema também da simbologia, não é? Tu falaste bastante na parte da arquitetura, que eu acho que é interessante. Acho que também podíamos fazer essa passagem para a literatura e ver, por exemplo, num próximo dia, a presença do divino ou do transcendente na arte. Pegar em obras que fossem importantes para nós, podia ser literárias ou podia ser outro tipo de arte, mas eu acho que se calhar devíamos afunilar aqui um bocadinho, porque senão depois vamos acabar por nos dispersar e como só temos uma hora é mais complicado, mas poderíamos fazer essa ponte para a conexão com o transcendente na literatura, e eu sei que é uma área que também te é querida, para quem não conhece também a Ana é escritora e escreve maravilhosamente bem, e é a tua área, de qualquer forma, portanto também seria um tema interessante para ti. Sim, sem dúvida. E que outros temas mais poderemos ter daqui para a frente? Já agora deixamos isto aqui no ar para ver em que é que a malta vota. Podiam dizer qualquer coisa, sugerir temas. Quais são os temas, Ana, que nós temos aí na calha para os próximos dias? Então, o próximo é mesmo sobre a arte como forma de reconexão. Pronto. Portanto, a forma como nós podemos utilizar a arte para nos conectarmos com o divino ou connosco próprios, às vezes, ou com o divino em nós, não é? Falámos também, ajuda-me, sobre... A questão da moral, não era? A moral e o instinto. Aqui a moral versus instinto. O que é que é uma, o que é outra? Estamos a falar aqui mais como o controle... a forma como o instinto foi um bocadinho domado, digamos assim, pela norma social, não é? Pela forma como nós agora nos afastamos ou não desse instinto, que no fundo é a comunicação pura e arcaica do inconsciente, não é? Portanto, seria por aí a abordagem. Sim. Ótimo. E depois a seguir vem, e está ligado se calhar com o tema da moral e do instinto, aquele tema que nós também falámos sobre o eu versus as máscaras sociais. Ou seja, aquilo que nós mostramos aos outros, o nosso eu externo e o nosso eu interno. E às vezes o conflito que pode existir entre esses dois. E o que é a moral? Boa pergunta. O que é a moral? Ou vamos pôr toda a gente a ler filosofia, ou mais uma vez vamos ter de fazer tipo 2 podcasts. Vamos deixar em suspenso. Se quer saber a resposta a essa pergunta, assista ao nosso próximo direto. Então, Dragon Ball, não perca os próximos episódios, porque nós também É mais ou menos. Então, mais ou menos isso. O que é que vocês votariam? Portanto, a moral e o instinto, certo? O eu e as máscaras sociais e a arte como forma de reconexão ou de religação. Ok? Portanto, temos estes 3, pelo menos, na calha. Temos muitos mais que poderão vir e certamente também com as vossas sugestões ainda teremos mais ideias para futuros podcasts e ficamos também a aguardar as vossas participações. Queremos a malta a participar mais. Vocês agora estão ótimos. A Verónica está a dizer... que o socialmente correto não existe. Não existe. Pois... Se calhar não, porque se calhar depende daquilo que se considera. É como aquela pergunta: o que é normal? Será que o normal existe? E aí teríamos de falar do quê? Uma coisa fantástica chamada estatística, porque é o que define a norma e o normativo. E curvas de Gauss e aquelas coisas chatas. É chato. Basicamente. Olha, o teu Telmo está a dizer a arte como religação. Ele é suspeito. Ele é suspeito. Mas ele tem razão. Tem. Não, é importante, sim. Acho que temos muitos temas interessantes para falar. Há um que eu gostaria de falar mais para a frente, que tem a ver com uma parte que eu agora ando a estudar um bocadinho mais, que tem a ver com a gnose e com os evangelhos gnósticos, que é a existência de um Deus acima de um Deus. Eu depois explico-vos isto. Eu depois vou mandar para a Ana os briefings para ela ler e eu tenho a certeza que ela vai babar pelo tema.
que é basicamente a ideia que vem nos evangelhos gnósticos de que o Deus a que nós quem é crente, rezamos, é um Deus ignorante e que há um Deus acima desse. Ou seja, o Yaldabaoth é um Deus criado pelo conhecimento, por Sofia, e que passou a governar o mundo que nós vemos hoje, e por isso é que é um Deus destrutivo, é que é um Deus vingativo, é que é um Deus cheio de falhas, como aliás nós próprios. Portanto, isto é um tema dos evangelhos gnósticos, exatamente o demiurgo, que vem também muito da filosofia helenista, e é um tema muito interessante. Tenho a certeza que o Zé também vai ter um contributo muito bom para dar se fizermos uma coisa dessas mais para a frente. Claro que isto também exige leituras da nossa parte. Não é um tema assim muito ligeiro, mas acho que vai dar um nó na cabeça das pessoas e é possível que venha a ser interessante. Ana, para a semana Sim, temos a arte como religação, é isso? temos. Temos Temos a arte. sábado que vem, 21 horas, em Portugal, temos eu e a Ana à volta da fogueira, com todos vocês. É sempre bom estar à volta da fogueira convosco, a falar sobre a arte como religião. Porque religião é isto, não é? É religar. Portanto, a arte como uma forma de religião. Por que não? Mas eu gostava que as pessoas pudessem, por exemplo, partilhar, porque eu acho que a arte nós fazemos-la todos. Podemos todos ser artistas. E é uma coisa que está dentro de cada um de nós. E era interessante se as pessoas pudessem partilhar algumas coisas. Que Claro. façam, que sintam, que tenham necessidade de. Se calhar era giro. Até Que nos mandarem-nos. Sim. Se calhar até mandarem-nos previamente e nós depois podermos falar sobre isso. Se calhar era interessante. Digam que arte fazem, digam o que fazem, de que forma é que a arte vos ajuda a reconectar convosco. E o que é que fazem? Se fazem música, se escrevem, se reconstroem coisas, o que é que se cozinham. A cozinha para mim é uma arte, né? Também é porque eu gosto de comer, mas eu acho que a cozinha é uma arte. Se são tatuadores, por exemplo, que é uma arte, né? Portanto, de que ponto é que a arte vos permite reconectarem-se convosco? Mandem isso para nós. Portanto, no meu caso, a psicóloga junguiana, no caso da Ana, Moonlight Girl 38. Tenho que mudar isto. Rapariga do Luar 38. Mandem para nós por mensagem. Nós temos todo o gosto depois, para a semana, poder, se já tivermos esses vossos trabalhos previamente, temos todo o gosto de falar sobre eles e de partilhar um bocadinho também a vossa experiência com as outras. Portanto, este vídeo vai estar no YouTube e espero que acompanhem. Vai estar também no IGTV, podem partilhar à vontade. E para a semana eu e a Ana estaremos cá de novo. Espero Ana, que tenham gostado. adoro estar contigo todos os sábados. Agora não te vês livre de mim tão cedo. Oh, bolas. Lá terá que ser. Um beijinho. Então, obrigada a todos. Até à próxima. Até para a semana.